Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre segurança da informação. Temos no Brasil dezenas de milhões de internautas. Agora, será que os cidadãos brasileiros, as empresas, inclusive as organizações do terceiro setor, estão devidamente protegidos no ambiente virtual? Recentemente tivemos a aprovação do Marco Civil da Internet. O que ele traz de inovação nesse cenário? É sobre isso que conversamos no programa de hoje, quando recebemos um especialista em segurança da informação, Edson Fontes, que vai compartilhar conosco a sua vivência dentro desse assunto. Bom, primeiramente agradeço em nome da Legião da Boa Vontade pela sua presença aqui hoje, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. É um prazer estar com você aqui e com as pessoas que estão nos vendo pela televisão, internet e outros meios de comunicação. Bom, para começar, eu gostaria que o senhor falasse, então, a respeito da aprovação, e já está em vigor, inclusive, o Marco Civil da Internet, o Brasil, inclusive, sendo um dos países primeiros do mundo a ter uma legislação desse tipo. O que isso traz de novo para a questão da segurança da informação para a sociedade brasileira? Eu colocaria que o Marco Civil aí é uma lei que ajuda, ela trouxe algumas diretrizes, ela reforça alguns direitos, né, principalmente da questão da privacidade, o direito de acesso à informação. Ela também traz algumas responsabilizações com as organizações que disponibilizam conteúdo e é proveitoso para o cidadão. Na realidade, o Brasil ainda precisa de mais algumas leis complementares, mas com certeza o Marco Civil é o início, né, de uma grande proteção aí da informação das pessoas e das organizações. Esse acho que seria a coisa mais importante que a gente pode dizer assim do Marco Civil. Sim, embora ele trouxe avanços, e aí é importante deixar claro, a questão da segurança da informação, então, não está resolvida. Temos ainda desafios nessa área. Com certeza, né? Como todos os países, aliás. Como todos os países. E principalmente, evidentemente, é muito importante nós termos legislação. Mas mais importante é o posicionamento de cada organização e das pessoas, né? Então, a lei precisa existir para que os excessos aí serão coibidos e também para todo mundo estar sabendo a regra, mas o mais importante é cada organização também começar a proteger a sua informação e também as pessoas, né? Eu digo que o Marco Civil fala da questão da privacidade das pessoas, né, garantindo isso, mas muitas vezes nós, as pessoas, chegamos numa rede social e falamos demais, né, nos expomos muito. Então as pessoas também precisam aprender ou se lembrar que precisam ganhar essa privacidade. A lei garante, mas nós precisamos ganhar essa privacidade para não nos expormos demais nas redes sociais. Bom, considerando que esse ainda é um ponto que precisa ser trabalhado, né, que nem sempre as pessoas estão conscientes a respeito desses riscos que a gente corre, esses perigos que existem no mundo virtual, quais seriam, na avaliação do senhor, os principais desafios, os problemas que o Brasil tem nessa área de segurança da informação, para os quais nós devemos estar atentos? Olha, eu diria que a gente pode classificar aí na questão, né, como Estado. Então, eu entendo que, como Estado, o Brasil ele precisa desenvolver programas de ter criptografia própria. O que é criptografia? É aqueles programas que embaralham os dados e não permitem, por exemplo, que um outro governo, um outro Estado nos espione, né? Então, cada Estado, na realidade, tem que ter independência, porque a gente não pode usar tecnologia, ou não deveria usar tecnologia de outros países, porque na hora que eu uso tecnologia de outros países, esses países podem me espionar, né? Então, o Brasil precisa desenvolver mais isso, né? Evidentemente, não só o Brasil e outros países, mas eu estou falando do Brasil, precisamos desenvolver mais isso. Isso em termos de Estado. Em termos das organizações, nós temos um segmento que está muito bem protegido, são as instituições financeiras, né? Até porque existem leis, essa coisa toda. Mas muitas outras organizações, às vezes grandes organizações, elas não têm essa preocupação com a segurança da informação. E a segurança da informação também é tanto para as grandes organizações, como às vezes para médias e pequenas organizações. Porque até para aquele empreendedor, que é ele sozinho, né, a empresa mais importante do mundo é a dele. Né? Então, se ele perder uma informação, se aquela informação que ele tem, já pensou um projeto que ele está fazendo aí inovador, né? E ele perde, alguém copia aquela ideia, para ele é a coisa mais importante do mundo. Então, ele também vai ter que guardar em sigilo aquela informação, ele vai ter que ter cuidado para quando ele terminar aquele papel numa reunião, ele guardar. Né? E outras empresas também, as outras organizações também precisam ter esse tipo de cuidado. A gente até fala aqui num programa que diariamente recebe organizações sem fins lucrativos
E o terceiro setor no Brasil, ele é gigante e atua em áreas fundamentais. Educação, saúde, assistência social. Mesmo as entidades sem fins econômicos, elas também têm que ficar alertas. Também. Às vezes é um pensamento dessas organizações, não, eu não sou uma instituição financeira, então eu não preciso me proteger. Nenhum hacker vai querer me invadir. Né? E não é bem isso, porque você, na hora que você é uma organização, né, do terceiro setor, você contém dados das pessoas, né, desses colaboradores, desses doadores, dos seus funcionários, né? Você tem organizações grandes que têm funcionários, e você tem que ter o cuidado com esses dados pessoais, são dados privados dessas pessoas, você tem que ter todo um cuidado, inclusive como dissemos, né, o Marco Civil é o início numa legislação e começa a se ter uma rigidez de uma legislação exigindo que cada organização tenha proteção adequada, né? Porque não pode simplesmente um cadastro que está num pendrive ou numa listagem, né, cair nas mãos indevidas e a gente sabe hoje em dia que informações de pessoas valem dinheiro aí para o crime. Por quê? Porque o crime cria roubo de identidade. Né? O que é roubo de identidade? A pessoa criar uma conta, por exemplo, de um banco no teu nome sem ser você, né? Simplesmente com seus dados, né? E isso acontece muito hoje em dia. Né? E principalmente hoje com a facilidade, você compra por telefone, né? Ou compra várias coisas por telefone. Então, as organizações do terceiro setor têm uma responsabilidade com esses dados pessoais. E também com informações que são importantes para ela. Imagina uma organização dessa perdendo um cadastro dos seus colaboradores, dos seus doadores, né? Daquelas pessoas que trabalham para elas ali, né, dando sua contribuição, e você não podendo ter esse relacionamento. É uma perda muito grande se você perder essas informações. E nós precisamos falar com as pessoas, lembrar que as pessoas, né, têm uma ação muito importante na proteção, seja como indivíduo, seja como cidadão, ou seja como pessoas que estão à frente de organizações. Né? E também como chefes de família, né? Porque a gente tem uma moçada aí nova que já nasceu na internet. Né? Muitas vezes nós aqui não nascemos na internet, né? Nós vimos a internet nascer, mas essas pessoas já nasceram na internet, então às vezes para ele a coisa é muito simples e esquecem dessa questão de como se expor. E a gente precisa ensinar as nossas crianças, né, os nossos adolescentes, como se expor, como se comportar. Quando a gente era, acho que mais novo, né, quando saía na rua, diziam pra gente, olha, né, quer dizer, se vê alguma pessoa estranha, né, não fale com estranho, feche o portão, né? Agora a gente tem que dizer, olha, não converse com qualquer pessoa na internet, né? Você porque precisa saber quem é aquela pessoa exatamente. É muito importante, né? As escolas, as associações precisam fazer esse debate, né? E para as pessoas entenderem, porque cada pessoa precisa identificar como vai se comportar nesse mundo digital. Bom, é sobre isso que nós falamos no próximo bloco. Como nós podemos nos proteger na internet, nós cidadãos e nós também como membros de organizações, sejamos profissionais ou voluntários. Nós recebemos no programa Sociedade Solidária hoje o Sr. Edson Fontes, especialista em segurança da informação. Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos.